Começou o rally de inauguração do Trump como presidente dos Estados Unidos. Se você quer saber como que a inauguração do Trump como presidente eleito dos Estados Unidos, que vai acontecer em menos de 5 dias, ou seja, você tem apenas 5 dias para participar dessa situação da inauguração do Trump como presidente eleito dos Estados Unidos. Se você quer saber como que essa inauguração que vai acontecer no dia 20 de janeiro vai impactar o mercado cripto e quais que podem ser as criptomoedas mais beneficiadas nesse movimento, já deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e fica comigo até o final do vídeo para que você não perca nenhuma informação relevante. E bom, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Invest Cripto. E não só sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Invest Cripto, como também sejam muito bem-vindos ao rally de inauguração do Trump como presidente eleito lá dos Estados Unidos, que vai acontecer essa inauguração no dia 20 de janeiro, ok? Eu venho falando há um bom tempo aqui no canal já sobre essa inauguração do Trump como presidente eleito lá dos Estados Unidos no dia 20 de janeiro, e falando que eu acreditava que teríamos esse rally de alta pré-inauguração do Trump como presidente eleito, e justamente na minha visão nós estamos iniciando essa movimentação nesse dia de hoje, ok? Nesse dia de hoje, não só nós temos o início dessa movimentação de rally, tá? Como também nós tivemos uma situação aqui envolvendo a inflação CPI lá nos Estados Unidos. A inflação CPI que foi divulgada hoje pela manhã veio basicamente aqui abaixo da expectativa quando a gente olha para o núcleo da inflação CPI. Nós temos aqui duas métricas. Nós temos o núcleo da inflação CPI e nós temos a inflação cheia, ok? Quando a gente olha para a inflação cheia, nós tivemos aqui um número vindo na expectativa. A expectativa era de 2,9% e essa inflação cheia veio na casa de 2,9%. Só que quando a gente olha para o Core CPI, que é justamente o núcleo que pega os componentes mais importantes da inflação do CPI, nós vimos aqui um número abaixo da expectativa. E isso causa uma movimentação positiva no sentimento do mercado a respeito de probabilidade de corte de juros. Inflação vindo abaixo da expectativa aumenta a expectativa de corte de juros no ano de 2025. No próprio dia de ontem, eu fiz uma live exclusiva para membros aqui do canal de quase 2 horas de duração, explicando toda a movimentação do mercado que estava para acontecer nessa semana, analisando diversas altcoins também para os membros aqui do canal que eles estavam me pedindo no chat, tá? Basicamente, eu quero que vocês prestem atenção aqui na seguinte informação aqui que estava contida na live, tá? Nós tínhamos aqui a seguinte tabela de probabilidades de corte de juros do Fed em 2025 antes dessa divulgação dessa inflação abaixo da expectativa que veio no dia de hoje, tá? Nós tínhamos aqui uma probabilidade de corte de juros no dia 19/3 de 22,6%. E nós tínhamos a projeção do primeiro corte de juros para acontecer somente no dia 30/7. Após a divulgação dessa inflação aqui, que veio abaixo da expectativa quando a gente olha para o núcleo, como eu falei com vocês, tá? Basicamente, nós vimos a seguinte alteração aqui acontecendo. Para o dia 19/3, nós tivemos um incremento aqui com a probabilidade agora de 27,3% de corte, tá? De probabilidade de corte de juros para acontecer nesse dia aqui. E a situação aqui, onde a gente tinha o primeiro corte de juros para acontecer no ano de 2025 somente no dia 30/7, tivemos uma alteração. E agora o mercado está projetando que o primeiro corte vai acontecer no dia 18/6. É como eu falo com vocês a respeito dessa situação dos dados macroeconômicos, tá? A cada dado que é divulgado, essa situação aqui se altera. Então, por exemplo, na semana posterior, a semana que vem, a gente terá mais dados a respeito de inflação a serem divulgados, que basicamente é a inflação mais importante lá dos Estados Unidos, que é o PCE. Se esse PCE vier abaixo da expectativa, vocês vão observar aqui um aumento na probabilidade de corte para o dia 19/3. E talvez o primeiro corte, que está precificado hoje para o dia 18/6, seja precificado aqui para o dia 7/5. Entendam o seguinte, o mercado ele sempre precifica a expectativa futura. Então, se a expectativa futura era de que o primeiro corte viesse a acontecer somente no dia 30/7, e agora a nova expectativa é de que o primeiro corte caia um mês para baixo aqui e aconteça no dia 18/6, basicamente um mês e pouco para baixo aqui, o mercado ele precifica a nova realidade. Se na próxima divulgação nós tivermos nas próximas divulgações, tá? Porque nós teremos várias divulgações até chegar nesse dia 19/3. Se as próximas divulgações convergirem para a narrativa de que pode acontecer um corte no dia 19/3, porque o mercado de trabalho está enfraquecendo, porque a inflação está fraca, está se mantendo estável na base de 2% ali. Se nós tivermos essa situação acontecendo, o mercado terá que reprecificar a atual realidade, de que é no caso de que o primeiro corte vai acontecer somente no dia 18/6. E isso causaria uma cascata de efeito positivo no mercado, porque ele precificaria algo que é bom para o mercado.
mais corte de juros, justamente começando ali um corte, por exemplo, no dia 7/5, ou quem sabe no dia 19/3, se os dados vierem muito bons. Se os próximos dados vierem muito bons, isso o Jerome Powell indicar aqui nessa reunião do dia 29/1 que ele está disposto a cortar juros no dia 19/3. E agora falando sobre essa situação do rally de inauguração do Trump como presidente eleito lá nos Estados Unidos, que vai acontecer no dia 20 de janeiro, nós temos a seguinte situação, pessoal. Nós estamos sendo bombardeados há alguns dias já, tá? Desde basicamente 2 dias atrás, com a equipe do Trump divulgando diversas informações relacionadas ao mercado de criptomoedas. Basicamente, o mercado tinha um medo de que o Trump não cumprisse as suas promessas nos primeiros dias de mandato. Só que a equipe do Trump está divulgando aqui que, basicamente, a partir do primeiro dia, eles começarão a interagir com as leis e com as políticas pró-cripto que eles prometeram ao mercado de criptomoedas, tá? Basicamente, essa daqui é a divulgação contida nessa postagem aqui, tá? E basicamente nós temos também outras informações de outras fontes, como por exemplo, o governo Trump formará um conselho consultivo de criptomoedas de 24 líderes para redigir legislação, construir uma reserva Bitcoin e promover clareza regulatória. E sobre isso daqui eu tenho até um insight para vocês, tá, pessoal? Porque dentro desse conselho do Trump, existe a expectativa de que o CEO da ADA esteja participando desse conselho, tá? O Charles Hoskinson, o CEO da XRP também esteja, da Ripple no caso, tá? Também esteja participando desse conselho do Trump, tá? E um dirigente da HBAR também esteja participando. Então fiquem de olho nessas criptos aqui. E não é comprar de qualquer jeito, como eu sempre falo com vocês, a diferença entre o remédio e o veneno é apenas a dose, então vai ter gente que vai comprar essas criptos e vai lucrar, vai ter gente que vai comprar essas criptos e vai perder, porque basicamente o que você deve fazer é entrar em boas regiões de entrada nessas criptos, beleza? Então busque por boas regiões de entrada, porque elas possuem uma boa perspectiva mediante essa situação aqui. Caso de fato os seus líderes, como por exemplo o líder da ADA, da XRP e da HBAR, venham a fazer parte de fato desse conselho do Trump. E uma notícia muito quente divulgada pela Reuters, um dos maiores portais de notícias do mercado financeiro, divulgado recentemente, tá bem quente essa notícia aqui, é de que o Trump ele tá preparando para rever as políticas de criptomoedas da agência, no caso da SEC, tá, a Comissão de Valores Imobiliários lá dos Estados Unidos, já na semana que vem, ou seja, na primeira semana dele agindo como presidente dos Estados Unidos, tá? E prestem atenção no seguinte: está planejando rever alguns casos de aplicação de criptomoedas em andamento no tribunal. O que significa isso daqui? Alguns processos que a SEC está fazendo contra corretoras, como por exemplo a Coinbase, alguns processos, como por exemplo o processo da SEC contra a XRP, tá? Que está em andamento, foi algo que travou a XRP durante um período de 2 anos, notificação que a SEC fez contra a Uniswap, notificação que a SEC fez contra a IMX, notificação que a SEC fez contra a Lido Finance, tá? A Lido Protocol, notificação que a SEC fez contra a Rocket Pool. Então, basicamente, são diversas criptos que foram envolvidas e alegadas como security por parte da SEC nesse decorrer da administração do Gary Gensler na SEC. E basicamente, se nós tivermos a revogação dessas alegações e a liberação para que essas criptos caminhem conforme elas deveriam estar caminhando já, sem o perigo de que a SEC alegue que ela é uma security, que determinado protocolo é uma security e que ele tenha que ser deslistado de todas as corretoras que ele está listado. Se nós tivermos essa liberdade para o mercado de criptomoedas, muitas criptos, além dessas que eu citei, tá, que estão com notificações da SEC ou processos em andamento, muitos protocolos do mercado cripto podem estar livres para seguir o caminho. E a exemplo disso, nós temos a XRP, tá, que performou muito bem desde que o Trump foi eleito como presidente lá dos Estados Unidos. Agora ele vai ser inaugurado como presidente dos Estados Unidos, vai começar a redigir as leis ali e tudo mais, tá? Mas desde que nós tínhamos a perspectiva de que, com o Trump sendo eleito como presidente dos Estados Unidos, a XRP com o processo em andamento, existia muita probabilidade da XRP ganhar o seu processo contra a SEC, que estava travando ela por 2 anos. Basicamente, a XRP já subiu mais de 600% desde que nós tivemos o Trump sendo eleito presidente dos Estados Unidos. E há 3 meses atrás, pessoal, antes do Trump ser eleito presidente dos Estados Unidos, eu trouxe um aglomerado de criptomoedas que poderiam se beneficiar dessa situação do Trump como presidente eleito dos Estados Unidos e expliquei cada ponto de cada uma dessas criptomoedas nesse vídeo que eu publiquei no canal há 3 meses atrás. Nesse vídeo nós tínhamos o Bitcoin em 63 mil dólares, hoje o Bitcoin está na casa de 100 mil dólares, tá? Nesse vídeo nós tínhamos a XRP em 53 centavos
beleza? Nessa época que ninguém falava sobre a XRP, se você compara o valor que ela estava nesse vídeo aqui com o valor atual dessa cripto, você vai perceber que nós tivemos uma valorização de cerca de 600%, 6 vezes de multiplicação do seu investimento, tá, na XRP, em algo que estava explícito de que poderia acontecer. Como eu falei com vocês, existia um processo travando a XRP por 2 anos, um processo da Comissão de Valores Imobiliários que não deixava a XRP se mexer, tá? E com a perspectiva do Trump como presidente dos Estados Unidos de uma administração pró-cripto na SEC, a XRP poderia andar bastante. Foi justamente esse movimento que aconteceu. Nós temos a Solana aqui, que estava na casa de 146, chegou a bater $260. Hoje está acima da casa de $200. Nós tínhamos o Ethereum também na casa de $2.470 naquela ocasião. Ele chegou a bater na casa de $4.000, agora recuou e está na base ali de $3.400. Uniswap, que estava $8 nessa ocasião, hoje está na casa de $15, quase 100% de valorização também. Lido, que estava na casa de $1. Eu vou explicar com mais detalhes por que essas criptos devem se beneficiar dessa situação, desse rally do Trump, tá, pessoal? Elas são algumas das criptos que estão contidas nas criptos que eu acredito que vão desempenhar super bem nesse rally para a inauguração do Trump como presidente dos Estados Unidos no dia 20 de janeiro. Nós estamos aí com 5 dias para chegarmos nessa data, tá? Então nós temos margem para que algumas criptos se valorizem. E além dessas criptos aqui, eu vou citar algumas outras criptos, porque nós tivemos boas performances acontecendo, tá? Mediante as novas informações sendo divulgadas, beleza? Então nós tivemos alguns destaques acontecendo e eu vou trazer para vocês esses destaques aqui que eu acredito que podem ainda assim performar bem nesses 5 dias até a inauguração do Trump como presidente eleito lá dos Estados Unidos. Bom, pessoal, para começar aqui com as criptos desse vídeo de hoje, nós temos o Bitcoin, tá? Que basicamente pode buscar o seu topo na casa de $108.000. Essa é a minha expectativa com base nessas informações que a gente tem, tá? Eu falei com vocês aqui num dos vídeos mais recentes do canal sobre essa situação aqui do Bitcoin, onde muitos ficaram com medo e venderam Bitcoin, venderam as suas criptos na principal zona de suporte, e você não deve fazer isso. Eu já expliquei para vocês aqui algumas vezes em vídeos dedicados a isso no canal. Tem vídeo aqui explicando a forma com que os investidores mais perdem dinheiro, tá dando 5 dicas para quem está iniciando no mercado cripto para você não entrar em pânico. Se você tivesse agido, talvez se você perdeu dinheiro nessa queda que aconteceu aqui, tá? Nessa armadilha que aconteceu aqui, talvez se você tivesse assistido esse vídeo, você estaria ciente do que fazer e de não ter vendido as suas criptos em pânico nessa movimentação aqui. Observem que nós já tínhamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 toques dentro dessa região aqui. Por que você acredita que no 7º toque nós não iríamos defender essa região aqui novamente? Os compradores não iriam defender essa região novamente. Então, definitivamente, essa era a pior região possível para você estar se desfazendo dos seus bitcoins, beleza? E isso estava explícito no gráfico. Todas as vezes que nós se aproximamos dessa região, nós tivemos uma defesa dos compradores. Isso para o Bitcoin, como exemplo aqui que eu estou citando para vocês, mas se vocês forem olhar o caso específico de cada altcoin e analisar o gráfico delas, tá? Nós estaríamos em regiões de demanda compradora, como por exemplo aqui o Ethereum, tá? Se eu trouxer aqui para vocês uma análise do Ethereum, por exemplo, nós tínhamos uma zona de fundo aqui também, tá? E justamente nós teríamos essa situação aqui do Ethereum podendo segurar basicamente nessa região aqui. Inclusive, essa região aqui de 2.950 foi uma região onde eu compartilhei uma entrada com os membros aqui do canal. Então, quem é membro do canal e pegou uma entrada aqui, deixou a ordem posicionada, está surfando cerca de 15% de lucro em uma entrada fácil de ser capturada aqui em uma zona de demanda compradora aqui já conhecida no gráfico do Ethereum. E já pegando o gancho aqui, pessoal, nós temos o Ethereum, então, que eu estava mostrando ali para vocês anteriormente. O Ethereum, na minha visão, é uma cripto que pode subir bastante com essa nova administração pró-cripto lá na SEC, e um grande catalisador para o Ethereum, na minha visão, sobre essa nova administração da SEC, seria a adição de staking no ETF de Ethereum. Isso é algo que pode atrair muita demanda institucional, porque vocês sabem como que os institucionais, os grandes players do mercado, buscam por esses meios de extrair renda passiva dos investimentos. Então, se eles puderem adicionar ali o staking no ETF de Ethereum, nós teríamos uma valorização considerável acontecendo com o Ethereum e com algumas criptos relacionadas a isso, na minha visão, tá? Basicamente, nós temos também uma assimetria em andamento aqui com a situação do Ethereum, quando a gente compara o desempenho do Ethereum em anos posteriores pós-halving, tá? Justamente eu falei com vocês que em 2017, um ano pós-halving, o Ethereum tinha desempenhado na casa de 500%. Em 2021, um ano pós-halving, nós tínhamos o desempenho aqui do Ethereum na casa de 160%. Quando a gente tira a média de desempenho do Ethereum
em anos pós-halving, nós chegamos aqui na base de 300% de valorização. E atualmente ele está negativo. Então, na minha visão, isso seria uma assimetria. O Q1 de cada ano é historicamente o melhor período para o Ethereum. Mas quando a gente olha para o Q1 de um ano pós-halving, ele é explosivo para o Ethereum. Então, basicamente, nós estaríamos vivendo nesse momento uma assimetria. É isso que eu acredito e por isso que o Ethereum está barato, na minha visão, nessa base de 3.400. Se ele vier abaixo, ele estará ainda mais barato e você estará comprando um ativo com uma assimetria, com uma alta chance lucrativa. E assim como eu citei no vídeo que eu publiquei há 3 meses atrás no canal, onde muitas criptos se desempenharam muito bem, como vocês viram, nós temos a Solana também. A Solana, para quem não sabe, ela tem uma aplicação de ETF em andamento e a primeira deadline para esse ETF ser aprovado, tá? Basicamente a primeira data limite, a data onde a SEC pode aprovar esse ETF é no final de janeiro, sob a nova administração da SEC. Então, olha só, existe a possibilidade da Solana ter o seu ETF aprovado em janeiro e ninguém está falando sobre isso, sobre essa possibilidade. Se essa possibilidade começa a entrar ali no hype, começam a todo mundo falar sobre essa situação, pode ser que a Solana volte para casa de $250, tá? E aí ali é uma região onde ela enfrentaria uma resistência considerável. Na base de $250 é uma zona de resistência para a Solana, já que a gente está falando de um topo duplo anterior para a Solana, tá? 2 vezes que ela foi ali, ela não conseguiu superar aquela região. Em 2021, no pico dela, no ciclo passado, e no pico dela desse ciclo também nessa base de 250 a $260. Então é uma zona complexa de resistência, pode ser a principal zona ali onde a Solana pare a sua valorização e aí sim consiga mais um respiro para conseguir romper essa região. Agora, como eu falei, pessoal, existiam criptos que estavam naquele vídeo, tá? Criptos que eu vou compartilhar com vocês, que eu tenho uma boa expectativa aí para esse rally, para a inauguração do Trump lá nos Estados Unidos. Existiam criptos que já estavam naquele vídeo que vão aparecer aqui novamente, só que existem outras criptos e diversas criptos novas que eu não mostrei para vocês anteriormente ali, que estão nesse vídeo aqui. Basicamente, nós tivemos uma situação que colocou a Dogecoin nesse vídeo aqui, tá? Porque basicamente o Elon Musk se envolveu muito com a política ali, se envolveu muito com o Donald Trump e o Donald Trump ofereceu um cargo para ele e ele colocou o nome ali desse departamento que ele vai implementar ali, que basicamente vai acontecer de Departamento de Eficiência do Governo. Quando a gente traduz para o termo em português, basicamente quando a gente traduz para o termo em inglês, quer dizer, basicamente a gente tem o termo DOGE, tá? Department of Government Efficiency. Então justamente esse é um grande catalisador para a Dogecoin e para o setor de meme coins como um todo, já que quando a Dogecoin sobe, nós temos uma valorização acontecendo com o setor de meme coins como um todo. Então, essa situação do Elon Musk se envolvendo ali com o Trump e implementando esse departamento de eficiência do governo, que a abreviação se liga ao termo Dogecoin, tá? Se liga a Dogecoin, que é uma criptomoeda que já foi impulsionada pelo Elon Musk. Isso é um grande catalisador de alta na minha visão e essa cripto pode performar muito bem sob essa situação. Nós temos também alguns destaques aqui que foram criptos que desempenharam bem pós Trump sendo eleito como presidente lá dos Estados Unidos, tá? Então, a Aave, por exemplo, é uma cripto que demonstrou uma força relativa enorme e reagiu super bem à nova perspectiva do Trump como presidente eleito lá dos Estados Unidos. A Aave é o maior protocolo de lending do mercado cripto, tá? É um dos maiores protocolos DeFi do mercado de criptomoedas como um todo, tá? E justamente a gente tem uma excelente perspectiva a respeito dos protocolos DeFi com a nova administração da SEC. Então a Aave pode estar buscando novamente essa casa de $400 que ela atingiu recentemente nesse novo rally de alta, justamente envolvendo o Trump novamente. A Lido é uma cripto que está relacionada com a possibilidade de adição de staking no ETF de Ethereum, pessoal. Se isso vier a acontecer, a Lido tende a ultrapassar a casa de $3 na minha visão. Em março de 2024, quando a gente tinha a perspectiva de adição de staking no ETF de Ethereum, a Lido estava na casa de $3,50. Hoje ela está na casa de $2. Eu compartilhei uma entrada para os membros do canal aqui, nessa queda que aconteceu, com a Lido na casa de 1,45. Então quem é membro do canal já está surfando mais de 30% de valorização nessa situação atual aqui da Lido. É como eu falo com vocês, a diferença entre o remédio e o veneno ela é a dose. Saber a região onde você está comprando é a melhor coisa que você pode fazer, tá? Porque tiveram alguns, eu tenho certeza, que venderam a Lido na melhor região possível de entrada. Então compraram em uma zona de resistência e venderam em uma zona de suporte complexo. Basicamente,
é o oposto disso que você deve fazer. Você deve comprar em zonas de suporte complexo, como é a faixa de 1,45 a 1,35 para Lido. Agora vocês já sabem dessa situação. E vender em zonas de resistência complexa, como atualmente é a zona de 2,40 para Lido, tá? Então, talvez seria uma zona para quem comprou em 1,35 fazer uma realização parcial, beleza? Então a gente tem que ir analisando essas situações. Não se vende em suporte complexo e não se compra em toque de resistência complexa. Isso que vocês devem anotar no caderninho de vocês. Uniswap, pessoal, que na minha visão tem uma boa perspectiva com essa nova administração da SEC nos Estados Unidos, tá? A Uniswap, pessoal, ela tem ali essa situação também envolvendo a realocação ali, a revisão de processos que a SEC tem contra alguns protocolos. Basicamente, a Uniswap tem um aviso, uma notificação da SEC e uma possibilidade de que a qualquer momento a SEC pode processá-la, tá? Com base na legislação atual da SEC lá, tá? Com base nas leis atuais da SEC, da Comissão de Valores Imobiliários lá dos Estados Unidos, e com base na administração do Gary Gensler. É bem improvável que isso aconteça depois do dia 20. Então, com essa nova perspectiva, a Uniswap meio que tira um peso do pé dela para que ela consiga subir, já que ela não teria mais esse risco de ter um processo da SEC ali em cima dela a partir do dia 20 de janeiro com a nova administração da SEC. A Pendle, na minha visão, pessoal, é uma cripto que assumiu uma simetria aqui, tá? Quando a gente olha sobre a eficiência de capital que essa cripto consegue gerar para o ecossistema DeFi, um dos maiores protocolos DeFi da rede Ethereum, que tem mais de 4,8 bilhões de valor travado dentro da rede e tem apenas 646 milhões de capitalização de mercado. Como a gente tem uma enorme perspectiva positiva para o setor DeFi como um todo, e eu acredito que a Pendle está em uma situação de assimetria nesse momento, a gente pode ver essa cripto se desempenhando super bem, conseguindo romper o topo dela, que foi na casa ali de $7, e indo além disso, já que ela ainda tem uma capitalização de mercado aqui bem baixa quando a gente olha para a situação atual do mercado cripto, tá? 646 milhões de capitalização de mercado em um bull market no mercado cripto, ela poderia facilmente triplicar essa capitalização de mercado aqui em uma pernada de alta ali, em questão de 15, 20, 30 dias, ela poderia triplicar essa capitalização de mercado se ela conseguir chamar atenção suficiente para dentro dela. Uma cripto que vem chamando atenção por estar sendo utilizada no lugar da Uniswap por protocolos como, por exemplo, o World Liberty Finance, que é o protocolo criado pelo Donald Trump, tá? O próprio presidente dos Estados Unidos tem um protocolo no mercado cripto de DeFi, que é o World Liberty Finance, e basicamente antes eles utilizavam a Uniswap para comprar e vender criptomoedas e começaram a utilizar esse protocolo aqui, chamado Cal Protocol, tá? Que tem apenas 235 milhões, 236 milhões de capitalização de mercado. Então eu enxergo uma baita simetria aqui para esse protocolo e acredito que ele pode estar valendo aí 1 bilhão em um futuro não tão distante. Só para vocês terem uma noção, se esse protocolo se iguala à capitalização de mercado da Uniswap atualmente, seriam cerca de 40 vezes de valorização. Mesmo que nós não cheguemos nesse patamar de se igualar à capitalização da Uniswap nesse protocolo aqui, se ele vai para 1 bilhão, já são 400%, 4 vezes de multiplicação do seu investimento nesse protocolo aqui. A XRP, pessoal, é um ativo que, sob essa nova perspectiva do Trump como presidente dos Estados Unidos, já está se desempenhando aqui cerca de 600%, então já subiu bastante. Mas eu acredito que ela vai conseguir romper o topo histórico dela, que atualmente é na casa de $3,20, tá? Essa é uma situação onde você poderia estar buscando por realizações parciais, por exemplo. Acredito que ela tende a continuar tendo destaque, mas se você comprou em 0,50, em 50 centavos e está fazendo 600, 700% de lucro, tá? Já valeria a pena você colocar um pouco desse lucro no bolso, porque ela perde um pouco da simetria dela ao chegar em patamares como esse, já que ela já entregou em 3 meses 600%. Se ela chega em $4, ela vai ter entregue em 3 meses 800%. Tá? Se ela chega em $5, ela já vai ter entregue 10 vezes de multiplicação em 3 meses. Então entende que a assimetria ela está se esvaindo nessa situação? Então para você que comprou XRP em 0,50, saiba que você deve também colocar um pouco de lucro no seu bolso, beleza? E para você que está pensando em comprar XRP agora, tá? No toque de topo histórico, é como eu falei anteriormente, comprar em toques de resistência complexa, como por exemplo o topo histórico, é uma situação arriscada. Eu não entraria na XRP nesse momento, tá, pessoal? Por mais que eu acredite que ela pode romper o topo histórico e que existe uma alta probabilidade disso acontecer, eu não arriscaria, porque
é uma região de resistência complexa, eu prefiro comprar em zonas de suportes complexos, tá? Então existem criptos aqui, por exemplo, que estão perto de suportes complexos, então daria para buscar uma entrada nessas criptos com uma simetria maior, já que também a XRP está na casa de 176 bilhões de capitalização de mercado. Mas seguindo a dinâmica de que os pioneiros do ciclo, os primeiros ganhadores do ciclo podem continuar sendo os ganhadores nas próximas pernadas de alta, tá? Os principais destaques nas próximas pernadas de alta, eu não estranharia que a XRP buscasse a casa de 4 dólares a 5 dólares, beleza? Só acho que o risco de entrar nesse momento nela é um risco bem alto. Caso você consiga buscar entradas em zonas de suportes complexos, aí sim vale a pena você posicionar uma parcela do seu investimento seguindo a expectativa ali dela buscar a casa de 4 dólares, de 5 dólares. Mas em toque de resistência, em toque de topo histórico, é muito arriscado fazer uma entrada na XRP, por exemplo. A Pepcoin, pessoal, é uma cripto que eu falo aqui no canal desde que ela tinha 300 milhões de capitalização de mercado. São mais de 20 vezes de multiplicação em relação aos valores mínimos que a Pepcoin se encontrava quando eu fazia vídeo sobre ela aqui no ano de 2023. Basicamente, o que acontece com a Pepcoin é que ela é uma criptomoeda meme, ela é um meme muito conhecido lá nos Estados Unidos. E toda vez que a gente tem um grande fluxo de entrada de americanos no mercado de criptomoedas, a gente tende a ver a Pepcoin performando bem. E como a gente vai ter o presidente do governo ali americano falando sobre criptomoedas, é muito possível que isso atraia novos investidores para o mercado de criptomoedas. Então, ao entrar no mercado cripto, como o Pepe é um meme famoso fora do mercado de criptomoedas, quando existe um grande fluxo de entrada de novos investidores no mercado cripto, eles olham para aquilo que eles já conhecem e acabam adicionando o Pepe às suas compras de criptomoeda, tá? Por isso que eu acredito que a Pepe pode se beneficiar indiretamente dessa situação do Trump como presidente dos Estados Unidos. A Etena, pessoal, segue uma dinâmica parecida com a dinâmica da Aave, que é uma cripto que se desempenhou super bem após a nova perspectiva de DeFi para o mercado cripto, tá? Após a perspectiva de uma administração pró-cripto lá na SEC. Então, a Etena, já que ela demonstrou que ela trouxe uma força considerável nessa situação, vale a pena buscar uma entrada aqui na Etena, na minha visão, em boas regiões de entrada. Por exemplo, a Etena, eu passei para os membros aqui uma entrada nela na região de 0,77, ela está agora na casa de 0,94, então são cerca de 30% de valorização, tá? Em uma entrada que os membros pegaram da planilha da semana passada, tá? Que eu compartilhei na sexta-feira com os membros. Basicamente, esse é o tipo de benefício que você tem em ser membro do canal. Em vez de comprar a Etena em 1,10, você deixa a ordem posicionada na melhor região de entrada. E se existe o toque nessa região de entrada, como aconteceu em diversas criptos aqui que eu mostrei para vocês nesse vídeo de hoje, tá? Em outras criptos que não estão nesse vídeo de hoje também, você consegue buscar ali uma compra em uma região onde a maior probabilidade é de que, ao tocar nessa região, o ativo faça um movimento como esse. Por exemplo, a Etena subindo cerca de 30% depois do toque nessa região de melhor entrada da planilha. E bom, pessoal, para quem quiser fazer parte de uma comunidade exclusiva para trades no mercado de futuros, nós temos a nossa sala de operações no mercado de futuros aqui do canal. Basicamente, o link está na descrição e no comentário fixado. A gente visa aumentar o nosso caixa no curto prazo sem precisar nos desfazer das nossas operações de longo prazo. Se você tiver interesse, link está na descrição e no comentário fixado. Como eu falei, se você quiser ter acesso às lives exclusivas para membros aqui do canal, uma planilha com diversas altcoins onde eu compartilho as melhores regiões de entrada semanalmente com os membros do canal para que eles consigam se posicionar da melhor forma naquelas altcoins ali, basta clicar no botão Seja Membro. O valor é irrisório, na minha opinião, porque com uma entrada que você consegue posicionar em uma criptomoeda ali da planilha, você paga às vezes 10, 20, 30 vezes o valor da assinatura do membro, que é menos de R$ 1 por dia durante o mês, beleza? Forte abraço, nesse vídeo de hoje eu fico por aqui, até a próxima.